Ele vive. Eu vou plagiar o Elvis. Ele vive. Isso aí era para jogar as cadeiras para cima, para fazer um auê. E eu não estou falando isso porque o mundo comemora a Páscoa hoje. Porque nós comemoramos a Páscoa todas as vezes que nós chegamos à mesa do Senhor para comer o pão e beber do cálice, né? Mas o mundo está comemorando a Páscoa hoje. E eu não poderia me furtar de falar um pouco de Páscoa. Porque se você olhar aqui nessa figura, isso é coincidência, tá? Eu não pedi para colocar isso aqui, mas já estava. Israel, fecha aquela cortina um pouquinho que está entrando uma recha bem no meu olho aqui no para-brisa do carro. Puxa só um pouquinho para cá a cortina. Não sei se ela consegue puxar ou não puxa, né? É essa aí. Já, acho que não deu. Aqui deu certo, já, obrigado. Olha para essa figura que está aqui mostrando uma porta com sangue em cima, nos umbrais. Essa é a Páscoa que os judeus comemoram. Eu vou falar um pouco disso. A nossa Páscoa tem a ver com aquela figura ali, ó. A tumba está vazia. Tá? Nós vamos falar das duas coisas. Isso foi uma coincidência feliz, porque eu não sabia que eles iam montar isso aqui. Mas eu estava sentado ali e o Espírito Santo estava ministrando no meu coração, que tinha tudo a ver. Então, queridos, eu queria começar falando um pouquinho da instituição da Páscoa, a Páscoa dos judeus, que é a principal festa que o povo judeu comemora. Entre tantas festas que eles têm, a Páscoa é a principal, é o Pessá. É onde mostra a celebração de quando eles saíram do cativeiro lá do Egito. Eles ficaram cativos por 400 anos. Deus usou a vida de Moisés, de Arão, para tirar esse povo, o seu povo, né, o povo eleito, raça escolhido, descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse povo estava no Egito por 400 anos sendo subjugado, e Deus usa a vida desses homens para tirá-los de lá e rumarem rumo à terra prometida. Queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos. Eu sei que a maioria de vocês já conhece e já sabe isso que eu vou falar. Mas essas coisas é importante. Hoje as crianças estão aqui ouvindo. Crianças, prestem atenção que vocês vão entender o que é Páscoa. Se o papai e a mamãe ainda não ensinaram vocês em casa, vocês vão aprender hoje. Coelhinho da Páscoa não existe, viu? Páscoa não tem nada a ver com chocolate. Pode comer chocolate, pode ganhar chocolate, não é proibido. Desde que as nossas crianças saibam o que é Páscoa. Porque senão a gente fica esperando o coelhinho. E o mundo, através das mentiras que Satanás, ele é mestre nisso, porque a Bíblia fala que ele é o pai da mentira. O mundo hoje, muitas pessoas que não têm religião nenhuma, né, que não tem credo nenhum, para eles Páscoa é tempo de coelhinho, ganhar ovo, comer chocolate. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Êxodo 12, capítulo 12, versículo 3 fala assim. Nós vamos ver como é que foi instituída a Páscoa judaica. Falai a toda a congregação de Israel dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Foi sobre isso que o Alcione falou aqui agora. Mas eu estou falando aqui da primeira Páscoa. O Alcione falou já de outras Páscoas que o povo comemora. Mas até hoje eles seguem exatamente as ordenanças de Deus. Versículo 6. Está meio agudo.
E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Aqui já estava apontando para Jesus. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Essa figura aqui, ó. Vocês estão vendo que a portinha está pintada de vermelho em cima? É isso que está mostrando. É isso que as crianças estão aprendendo. A instituição da Páscoa judaica, quando eles mataram o cordeiro, colocaram esse sangue sobre os umbrais da porta. Mas por que colocaram esse sangue? Êxodo 12, versículo 13 e 14 traz a resposta para essa pergunta. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Aqui Deus falando. Este dia vos será por memorial, e os celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrareis, por estatuto perpétuo. Essa é a Páscoa dos judeus. Eles celebram essa Páscoa porque eles estavam se tornando um povo livre. Eles não eram mais escravos, eles tinham saído do cativeiro, eles estavam rumando, marchando para a terra prometida, para aquela promessa que Deus tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó. Aqui no livro de Mateus, capítulo 26, 17 e 19, queria que você abrisse lá, porque a gente fala muito da ceia, né, de Jesus, mas muitas pessoas não têm a compreensão. Que ceia, que raio de ceia era essa? Então aqui no versículo 17 do capítulo 26 de Mateus e 18, a gente vai entender. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Que Páscoa era essa que os discípulos estavam falando? É dessa Páscoa que foi instituída lá quando o povo saiu do Egito. Jesus, como judeu, ele também ia comemorar essa Páscoa. Só que aí acontece algumas coisas que nós vamos ver aqui, e ele usa essa festa da Páscoa, porque Jesus é o nosso cordeiro. Nós não precisamos mais matar um cordeiro para comemorar a Páscoa, porque o cordeiro perfeito que Deus ofereceu foi o seu próprio filho. E o sacrifício dele vale por toda a eternidade. Não precisa mais matar cordeiro para ficar lembrando de algo que já aconteceu, porque Jesus fez isso, e isso é perpétuo. Amém? Aí no versículo 18, Jesus diz assim: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Porque celebrar a Páscoa era algo comum. Se você for em Israel, muitos judeus celebram essa Páscoa, não precisa nem Israel. A gente conhece pessoas aqui em Cascavel que ainda celebram a Páscoa dessa forma. O que isso difere da nossa Páscoa? Nós não celebramos a Páscoa, como eu disse, só uma vez por ano. É que nessa data o mundo todo lembra. Mas toda vez que você chegar à mesa e comer do pão, beber do vinho, a gente está celebrando o cordeiro que foi morto em nosso lugar. Nosso lugar. Por isso que a ceia é algo tão importante que eu, Alcione, Elvis, Jefferson, a gente sempre fala. Só falte a ceia se você estiver viajando. Não tem outra justificativa para você faltar a ceia. A ceia é algo tão importante, não só nesse mundo terreno aqui, mas no mundo espiritual. Amém? Olhem bem para aquela figura ali, ó. É uma tumba. Está simbolizando, fizeram ali uma tumba. Vocês percebem que a pedra, ela não está fechada. Sabe por quê? Porque a tumba está vazia.
Se a tumba não estivesse vazia, não existiria igreja, amados. Não teria. Por que a gente ia estar fazendo aqui? Adorando uma pessoa que morreu e continua morta? Mas ele vive. Aleluia. Ele foi morto, mas ele vive. Ele reina e ele vai voltar. Porque ele fala lá: toda vez que vocês comerem deste pão, beberem desse cálice, vocês estão falando da minha morte, até que eu venha. Jesus vai voltar. Vai voltar para buscar a sua noiva, para nos buscar. É isso que a gente tem que entender. Vocês não precisam abrir, mas em João capítulo 1, versículo 29, quando João Batista vê Jesus vindo, fala assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que João sabia disso? Se pergunta, como que João sabia disso? O Espírito Santo revelou para João. Porque a Bíblia diz que João veio preparar o caminho para Jesus. E João olha para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque se você conhece a palavra, você vai lembrar que eram oferecidos sacrifícios para a remissão dos pecados. As pessoas iam no templo, ofereciam ovelhas, cabritos, bois, pombas, animais, para que com o sangue derramado os seus pecados fossem perdoados. E aí vem o Cordeiro de Deus e derrama o seu próprio sangue, uma única vez, e todos os pecados da humanidade foram perdoados. Então a humanidade inteira está salva? Não. Porque você é salvo quando você reconhecer que Jesus, sendo Deus, ele veio como homem, ele encarnou, viveu entre os homens, foi morto numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e está sentado à destra de Deus, e um dia ele vai vir buscar a sua igreja. Se você crê que Jesus é o Senhor da sua vida, que ele governa tudo que você possui, inclusive a sua vida, você é salvo. Porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existe intermediário, gente. Não existe intermediário nesse negócio. A salvação vem de Jesus. Eu queria que você abrisse agora no livro de Mateus. Agora nós vamos falar um pouquinho daquilo que nós cremos, tá? Do sacrifício de Jesus. Mateus capítulo 27. Nós vamos ler do 33 ao 44. Mateus 27, 33 ao 44. Eu sei que vocês já sabem, ontem até eu estava assistindo em casa, no final da tarde, o filme da Paixão, né? Eu não sei se aqui tem alguém que não assistiu aquele filme, o último que saiu lá, já faz 20 anos, o filme que Mel Gibson fez. Se você não assistiu, eu sugiro que você assista. Porque ele mostra como foi feita toda a tortura em cima de Jesus. Não aqueles filmes, ontem até eu comentava aqui na nossa reunião de estudo bíblico, eu comentava que quando eu era criança, a primeira vez que eu vi um filme da Paixão, Jesus ele tinha uma gota de sangue assim escorrendo no canto da cabeça, e era só aquilo que a gente via. Quando eu assisti esse filme de Mel Gibson, aquilo trouxe uma luz para a gente entender o sofrimento de Jesus. Porque não se esqueçam, o inimigo, ele é astuto, ele é o pai da mentira. Ele quer diminuir aquilo que Jesus fez. Eu estava vendo hoje de manhã um videozinho que o Jefferson postou. Eu não sabia, mas o filme da Paixão foi o filme que rendeu a maior bilheteria da história de Hollywood. 600 milhões de dólares. Ele tem classificação R. É o que mais rendeu. Isso que Hollywood foi contra, né? Se Mel Gibson não tivesse desembolsado 100 milhões de dólares do bolso dele para fazer o filme,
nenhuma companhia daquelas gigantes que tem lá em Hollywood quis bancar o projeto. E agora vai sair o segundo, o ano que vem. Vai ser lançado na Páscoa, a ressurreição de Jesus. Então eu sugiro que você assista esse filme da crucificação de Jesus, da paixão, só para você ter um pouco de noção do que Jesus passou, que eu creio que foi muito além daquilo. Então, vamos ler aqui Mateus 27, do 33 ao 44. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça, e dizendo: Tu, que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Agora, vá para o versículo 45, vamos continuar do 45 até o 56. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparastes? Você tem que entender que nesse momento, quando Jesus já está para entregar o Espírito dele, ele já estava com o peso de todo o pecado da humanidade sobre ele. E aí o que ele sente? Ele sente o afastamento da presença de Deus sobre a vida dele. Por isso que ele fala: Deus meu, por que me desamparastes? Ele se sente sozinho. E aí, alguns do que ali estavam ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Agora presta atenção aqui no 51. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Houve um grande terremoto naquele momento, e o véu que tinha dentro do templo, que separava o santo dos santos, aonde somente o sumo sacerdote entrava, esse véu se rasgou ao meio. Jesus nos deu livre acesso a Deus. Não é mais agora só o sumo sacerdote que vai falar com Deus. Eu e você, nós temos esse privilégio de a gente poder falar diretamente com Deus, se comunicar com Deus e ter a certeza que Deus está nos ouvindo, porque Jesus fez isso por nós. No 52, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Você sabia disso? E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, vocês percebam que aqui já está falando do terceiro dia, já está falando do domingo. Depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. As pessoas, os santos que haviam morrido, naquele período ali, ressuscitaram e se apresentaram a muitos. Vocês conseguem perceber que a ressurreição de Jesus foi algo tão tremendo, tão grande, que sacudiu o universo, gente. As pessoas saíram dos túmulos,
ressuscitaram junto com Jesus. Tão grande foi a ressurreição de Jesus, o impacto que isso causou na morte. A morte não podia mais segurar ninguém, porque Jesus agora estava no controle de tudo. Aleluia. Aleluia. Versículo 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Gente, os que estavam ali, torturando, guardando, reconheceram que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, e estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido a Jesus, desde a Galileia para o servir. Eu às vezes fico pensando, quando você olha para a igreja mundial, existem muito mais mulheres na igreja do que homens. Os homens têm um coração mais duro, as mulheres são mais sensíveis à voz do Senhor. Não é à toa que a Bíblia está falando que havia muitas mulheres, porque podia falar, havia muitas mulheres e muitos homens. Eu creio que naquelas alturas tinha muitos homens ali que já tinham ido embora, falou, acabou, tudo que a gente cria acabou. Mas as mulheres estavam ali, até o fim, é isso que a Bíblia está falando. Entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Tudo tem um porquê. Por que a Bíblia fala isso? Agora vamos lá para o capítulo 28, versículos 5 e 6. Oh, glória! Aqui está a parte mais maravilhosa, né? Versículos 5 e 6. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, porque as mulheres elas foram correndo para o túmulo. E aí o anjo aparece e diz às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, Jesus tinha falado: vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Você vai ali, olha, está vazio. Aquelas mulheres foram e olharam lá no túmulo, e o túmulo estava vazio. Fica tranquilo, futuro pregador. Queridos, o túmulo está vazio. Existem outras religiões no mundo, queridos, que os seus fundadores, se você for visitar o túmulo, eles continuam lá. Mas o nosso rei, o túmulo está vazio. Continua no capítulo 28, vamos ler agora do versículo 18 ao 20. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém. Agora aqui é para nós, queridos. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que já foi batizado, você sabe por que quando você desce as águas, a gente fala assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é porque a gente inventou isso, é porque a Bíblia manda fazer, Jesus mandou fazer assim. Ensinando-as a guardar todas as coisas. Aqui Jesus está falando de discipulado, queridos. Como que você ensina uma pessoa a guardar as coisas? Sentando, estudando a Bíblia, orando junto. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Jesus vive e Jesus está aqui. Amém. Aleluia. Amém. Sabe, queridos, que fico pensando, né? Fico imaginando. Quando o diabo estava festejando que Jesus tinha morrido, mas a decepção dele quando Jesus ressuscitou. Porque
Em Apocalipse 1, 17 e 18, você não precisa abrir, só presta atenção. O que a palavra diz? E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Aqui João falando, né, quando ele relata ali no livro de Apocalipse, quando ele viu quem? Quando ele viu Jesus. Mas eu caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou, vivo para todo o sempre. Amém. E tenho, preste atenção, e tenho as chaves da morte e do inferno. O diabo não tem mais poder sobre as nossas vidas, querido. O diabo, eu sempre imagino assim, quando um demônio passa lá por cima da minha casa, na minha rua, ele vai olhar para a minha casa e ele vai ver o sangue. Ele vai ver o sangue do Cordeiro. Quando ele olha para a minha vida e a vida da minha família, ele vê o sangue. Ele vê o sangue do Cordeiro. E você sabe o que isso quer dizer, queridos? Ali eu não posso pôr a mão. Ali eu não posso tocar. Porque esse tem dono. Nós temos um dono, queridos. Não pense, não seja iludido que você faz o que você quer da tua vida. Você pode até fazer o que você quer da tua vida, mas aí Jesus não é Senhor da tua vida. Porque se você declarar que Jesus é o Senhor da tua vida, você tem um dono. Nós existimos para fazer a vontade do Senhor. O Senhor quer nos usar. E para que eu e você tivéssemos essa liberdade, foi por isso que Ele morreu. Porque nós éramos escravos do pecado, né? Vocês já estão careca de saber isso. Mas a gente tem que incutir isso, para poder falar para os outros. Nós éramos escravos do pecado, mas Jesus nos fez um povo livre. Assim como Moisés tirou aquele povo do Egito e fez um povo livre, sendo usado por Deus. Moisés já era uma figura de Cristo. Jesus veio e nos fez um povo livre. E nós estamos caminhando, sabe para onde, queridos? Rumo à terra prometida. Nosso destino não é aqui. Se você estava pensando que o teu destino é aqui nessa terra, me perdoe por te decepcionar. Nosso destino não é aqui nessa terra. Nós temos uma pátria celestial. Nós vamos morar e vamos reinar com o Cordeiro. Essa é a promessa que Jesus fez. Jesus falou: estou indo para a casa de meu Pai, preparar-vos lugar. Cada um de nós vai ter um lugarzinho. Você crê nisso? Amém? Amém. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, você não precisa abrir, mas Jesus fala que nós nos tornamos participantes de Cristo. Eu vou ler ali para você. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo foi aniquilado. Ele é derrotado, ele sabe disso. Mas sabe por que muitas pessoas dão crédito para o diabo? Porque ele mente. Ele, através do medo, ele volta a aprisionar as pessoas. E o medo é algo assim tão terrível, queridos. Não pense que eu não tenho medo. Essa semana eu passei por um momento de medo, quando eu levei minha filha no pronto-socorro. No outro dia, levei ela no especialista, e o médico falou: tem que operar de urgência. E ela foi para a cirurgia, e durante a cirurgia, começam a vir pensamentos que não são de Deus. Ah, mas e se ela tiver algum problema na anestesia, e se ela morrer? Você sabe o que eu fiz na hora? Eu orei. Falei: Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito maligno que está tentando me colocar temor na minha vida, está tentando me aprisionar no medo. Eu sei que o Senhor é o dono da vida, e o Senhor está com os teus anjos lá agora, conduzindo as mãos daqueles médicos.
Você sabe o que aconteceu na hora que eu fiz isso, queridos? Sumiu. É assim que o mundo espiritual funciona. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que nenhum de vocês, queridos. Eu tenho medo também. Só que Deus me ensinou como que eu devo lutar contra esse medo. Porque o medo é algo que começa pequeno. Se você vai alimentando ele vai se tornando grande. Até o momento que você não tem força para mais nada. Você está aprisionado pelo medo novamente. Mas nós lemos na Bíblia que o nosso inimigo ele já foi totalmente aniquilado. Ele está derrotado. Amém? A Bíblia diz que é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então eu preciso ter medo do diabo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Já estou caminhando para o final, tá, amados? Lembre-se então que o povo que estava lá no deserto, ele foi liberto do jugo de Faraó. E nós fomos libertos do jugo do pecado. Amém? Isso que a gente tem que entender. Para encerrar, eu queria ler 1 Pedro, não precisa abrir, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, queridos, não tinha prata, não tinha ouro, não tinha dinheiro que pagasse a nossa dívida. Quem já viu o Jamé ministrar, quantas e quantas vezes ele já falou isso, né? A gente aprendeu com ele. Não tinha como a gente pagar a nossa dívida. Aí a Bíblia fala isso. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Lembra que o Alcione falou do cordeiro, que o povo sacrificava para comemorar a Páscoa? Não podia ter defeito, não podia ter mancha, tinha que ser um cordeiro perfeito. E aí vem Jesus e se oferece como nosso cordeiro, cordeiro perfeito. Jesus não tinha pecado, não tinha nenhuma mancha, nada que desabonasse a vida dele, e ele se oferece. E para encerrar, eu queria ler João capítulo 14, do 1 a 3, queria que você abrisse lá. João 14, do 1 a 3. Essas verdades, queridos, nós temos que ter pintado na nossa Bíblia, destacado. Se você pegar a minha Bíblia, são coisas que a gente tem que estar sempre lembrando. Aqui Jesus falou assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, presta atenção agora, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Você crê que Jesus vai voltar? Eu creio. E eu oro: Maranata, vem Senhor Jesus, vem buscar a tua noiva, vem buscar a tua igreja. Nós temos que ansiar por esse dia, queridos. Quem é casado aqui vai lembrar. Eu lembro que quando foi se aproximando a data do meu casamento com a Tânia, esse ano a gente vai fazer 41 anos de casado, agora em abril, dia 13 de abril, não posso errar a data, né? 41 anos. Mas o que eu queria dizer assim, que conforme ia chegando, né, os meses ali do casamento, a ansiedade ia aumentando e eu não via a hora de chegar o dia do meu casamento. E por que a gente não se comporta assim com relação ao nosso noivo, que vai vir nos buscar, que a gente tem essa ansiedade pela volta de Jesus? Parece que a vida vai passando e as coisas vão nos atormentando, né? E todo mundo, ninguém tem tempo para mais nada, todo mundo cheio de coisas para fazer, e a gente esquece que o nosso noivo está às portas, ele vem buscar a sua igreja, e eu e você
Eu gosto muito dessa passagem. Nós temos que estar preparados, como aquelas virgens prudentes. A Bíblia fala de 10 virgens. Todas tinham óleo, como Samuel ministrou aqui. Todas tinham óleo. Mas a Bíblia fala que só 5 eram prudentes. Sabe por quê? Porque o óleo das outras 5 acabou. E 5 tinham levado óleo reserva. Para quando o noivo chegou, elas entraram para as bodas. E as outras 5 ficaram para fora. Então, queridos, vamos manter o nosso desejo pela volta de Jesus, esse fogo dentro do nosso coração, um fogo que queima pela volta de Jesus, que isso não adormeça na nossa vida, em nome de Jesus. Nós vamos passar para a ceia, e eu queria abrir aqui em Coríntios. É um texto que a gente sempre lê, mas eu vou ler novamente, Coríntios 11, do 23 ao 29. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Lembra que Jesus mandou os discípulos falar com uma certa pessoa, que o mestre queria fazer a Páscoa na casa dele? É dessa ceia aqui que ele está falando, tá? Na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Agora presta atenção aqui no 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Vamos nos colocar de pé, para a gente estar orando. Deus querido, te louvo, Senhor, te adoro, porque só o Senhor é digno, Pai, de toda honra, todo louvor e toda glória. Obrigado pela tua santa presença aqui no nosso meio, Senhor. Pai, hoje o mundo celebra a Páscoa. Nós não celebramos uma vez por ano, Senhor, mas todas as vezes que nos sentamos à mesa para repartir o pão e beber do vinho, nós lembramos, Pai, do sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Aquele corpo de Jesus sendo moído e o sangue derramado em favor de toda a raça humana. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque Teu Espírito Santo despertou dentro de cada um de nós, Pai, aquela fagulha, Pai, do entendimento de que nós não somos nada, nós somos Teus, existimos para Te servir, Pai, e estamos vivos para o Teu propósito. Nada foge do Teu controle, Pai, nada, absolutamente nada. Tudo, Pai, ou é vontade Sua, ou é permissão Sua. E eu Te louvo, meu Deus, por mais esse dia, esse domingo, Pai, onde eu posso estar aqui com a igreja do Senhor, uma parte da igreja do Senhor do mundo, que é a SEC aqui em Cascavel, com os meus irmãos, Pai, e podemos desfrutar dessa mesa, comer do pão e beber do vinho, Pai, lembrando, Deus, do Teu sacrifício por cada um de nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode formar 2 filas, sair do teu lugar, vir aqui se servir do pão e do cálice, e vamos fazer o que a palavra ensina. Não coma sozinho, esperem, vamos esperar todos se servirem. Aí depois você compartilha da ceia com a tua família, com as pessoas que você quer, ore com a pessoa. E eu vou te pedir uma coisa: quando você terminar de ceiar,
não saia. É 1 minutinho só, porque o Alessandro vai ter um recado para dar. Tá bom? Eu sei que a gente faz aquela bagunça gostosa, né? Todo mundo se abraçando, orando. Mas tem alguns que já pegam e estão saindo e indo embora. Não vai embora, porque o Alessandro tem um recado para te dar. Amém? Pode vir servir da ceia.